Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. De acordo com os exames, a doença foi confirmada. Terei que fazer o tratamento imediatamente. Se esse não for o fim do mundo, eu não sei o que que é. Doutor, a minha doença pode ser curada? Ele fala pro Chon não desistir ainda, que é melhor ele ter o tratamento primeiro. O doutor, ele disse isso, mas hoje eu descobri. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Não tem mais jeito. A minha vida chegou ao fim. Tempinho depois, no pátio do hospital, o Chon liga pro pai dele. Pai pergunta se os médicos verificaram ou encontraram alguma doença. Não, pai, tá tudo bem. Parece que eu só tô com níveis de açúcar baixo no sangue. Esse aqui é o Chon, um estudante da universidade no segundo ano. Naquele dia ele descobriu que tinha uma doença muito grave no cérebro. Pelo telefone, a irmã dele, a Xiaoxin, pergunta quando é que vai ser o feriado dele. Ele quase não volta pra casa, ela tá sentindo muita saudade. Irmãzinha, eu também sinto saudade de você. Eu volto pra casa amanhã, tá? O pai dele disse que comprou alguns peixes e vai esperar por ele amanhã. Todos eles estão ansiosos pra o ver novamente. Certo, pai, entendi. Pensando sobre isso, eu não sei como contar a verdade pra minha família. Pai, eu preciso voltar correndo pro dormitório agora, tá chovendo muito. Pai fala que tá tudo bem, depois eles conversam. Como é que eu vou contar isso pra eles? Por que que isso teve que acontecer logo comigo? Isso não é justo, não é justo. O que que eu faço? O que que eu vou fazer agora? Com tantas pessoas no mundo, por que que eu fui logo escolhido? Em um outro lugar, a Xiaoxin, a irmã dele, olha pro céu e percebe que tá começando a chover. Ela diz pro pai que tá começando a chover. A mãe fala que eles já compraram tudo o que precisa, que eles podem voltar pra casa agora. Enquanto voltam pra casa, eles passam na frente de um estabelecimento. Uma pessoa percebe eles. O cara cumprimenta o pai, perguntando o que que ele tá fazendo ali no mercado, que é pra eles saírem da chuva e comer uma refeição ali. O pai fala que tá tudo bem e pergunta o que que é de bom nessas comidas exóticas de animais selvagens. Seria melhor se aquele cara evitasse comer isso, senão ele pode ficar doente. O cara pergunta do que ele tá falando, a comida selvagem dali é muito boa. Vai entrando de novo no restaurante, fala que eles não sabem o que estão perdendo. Fala pro chefe lá atrás que ele quer comer um prato de lontra. Tempinho depois, ele diz que essa comida é muito boa e saudável. Algo começa a acontecer com o corpo dele. Chefia fala que os negócios de hoje estão muito bons. Chefe diz que ele pagou muito dinheiro para as pessoas caçarem esses animais selvagens, para que ele pudesse fazer essas comidas exóticas. A lontra que ele tava batendo acaba mordendo a mão dele. O cara se questiona se mesmo quando tá morrendo, esses bichos ainda conseguem morder. Do nada ele chupa a ferida. Voltando pro Chon, alguém fala que ele tá tendo sangramento nasal. Tin-Li, o que que você tá fazendo? Ela pergunta por que que ele tá sonhando acordado, se ele tá pensando em alguma coisa mais de 18 pra tá com sangramento nasal assim. Ontem ele tava desse mesmo jeito. O pessoal vai entrando no ônibus. Tin-Li pergunta se ele também fica pensando nesse tipo de coisa. Não, não é isso. E você não precisa ficar limpando pra mim. O Chon começa a olhar pra ela, fica pensando sobre algo. Se eu realmente tivesse sangramento nasal por pensar em coisas mais de 18, isso seria bom. Se os meus dias não tivessem contados por conta dessa doença que eu tenho no cérebro, eu teria pedido ela pra ser minha namorada. Um cara chega de junto deles, pergunta o que que o Chon tá fazendo ali, que um cara como ele não deve ficar bloqueando o caminho. A cada final de semestre eu sou humilhado dessa forma. Tin-Li diz pra aquele cara, o Li-chan, parar com isso. Ele já tá indo longe demais com essas intimidações dele. O cara pergunta por que que ela tá falando assim com ele, isso deixa ele triste. O comparsa do cara chama Tin-Li de irmãzinha solitária, fala que ela não precisa ficar se preocupando com aquele cara solitário. Tin-Li diz que já falou pra ele antes, ela não é irmãzinha dele. Esses caras, eles sempre me intimidavam. E tudo isso é por causa dessa doença que faz o meu corpo ficar fraco. Os caras falam que o Chon nem é um homem de verdade, fica se escondendo atrás de uma garotinha. Isso é muito frustrante, sempre sendo agredido por esses caras. E esse aqui é o pior deles. O cara ficou olhando pra ele, tudo começou por causa desse cara, eles vivem me intimidando, mas eu já tive o bastante disso. Nada pior poderia acontecer, já que eu estou prestes a morrer de qualquer jeito. O cara segura no rosto dele, pergunta por que que o Chon tá encarando ele assim. Se ele estiver infeliz com o que tá acontecendo, por que que não encara ele de frente? O cara começa a ficar bravo, fala que o Chon vai precisar de alguns empurrões pra entender o lugar dele. O celular do Chon voa do bolso e acaba quebrando. Enquanto isso, lá no hospital, a reportagem fala que recentemente houve muitos casos de alimentos contaminados no quiosque de animais selvagens. Muitos dos clientes foram levados para o hospital. Pai pergunta por que o Chon não tá atendendo o telefone. Mãe diz que é melhor enviar uma mensagem pedindo para ele ir para casa primeiro. O pai pergunta por que o irmão dele ficou assim, aquele cara que tava chamando ele no estabelecimento. Aquele cara na cama fica desesperado falando que quer carne. A mãe pergunta pro médico que tipo de doença ele tem. O médico fala que eles também não sabem. Recentemente há muitos casos dessa doença aparecendo. Alguns deles começaram a morder as pessoas. O pai fica surpreso com essa informação. Enquanto isso, no
estabelecimento que estava vendendo as comidas dos animais selvagens. O pessoal furioso fala para os donos abrirem aquele portão. Um deles diz que o pai comeu naquele estabelecimento e foi levado para o hospital. O outro fala que já que eles não querem abrir, vão arrombar aquela porta. Assim que ele faz um buraco no portão, as moscas voam de lá de dentro. Ele se pergunta o que está acontecendo, olha lá para dentro e vê que não tem ninguém. O cara pergunta por que aquele lugar tá tão fedorento, começa a escutar uns rugidos lá atrás e se pergunta que som é esse. Um deles vai lá ver o que é. Assim que ele olha para aquilo, começa a gritar, diz que tem uma pessoa ali que foi de arrasta para cima, diz pro pessoal que tem um cara ali dentro que acabou com a pessoa. Voltando pro ônibus, aqueles caras falam que o John tá agindo de forma muito ousada, vão ter que ensinar uma lição para ele. Galego começa a bater nele, pergunta se o John tá satisfeito agora, como é que ele ousa correr dele. Tin Lee fala pro Galego parar com isso, os caras falam pra ela não se meter na briga entre homens. Ela fala que não vai repetir de novo, que é pra deixar o John em paz. Já segura na mão do figurante, começa a entortar o braço dele, ele fica pedindo desculpa. O motorista fala pra eles pararem de ficar brigando ali dentro do ônibus dele, que se eles quiserem brigar é pra sair. O cara fala pro motorista ficar quieto e dirigir o ônibus dele. O motorista acaba atropelando alguém, olha rapidamente pra frente pra ver o que aconteceu, diz que isso é ruim, começa a pisar no freio. Os caras perguntam por que o motorista parou de repente. Tin Lee começa a se apoiar no banco, o motorista sai pra ver o que aconteceu, percebe que além da tinta não tem nenhum corpo ali. O figurante pergunta se o motorista não sabe dirigir. Galego pergunta pra eles o que tá acontecendo ali. Já toma um tapa na cara do Uchon. Galego fica olhando pra ele. E aí, você gosta disso? Galego fica rindo. Pergunta como um pirralho como ele ousa bater no seu rosto. Agora ele vai se dar mal, ele bateu na pessoa errada. Já joga o Uchon na janela. Tin Lee diz pro Galego parar com isso. Galego diz que vai ensinar uma lição pra ele. O Uchon fica em silêncio caído. Galego fala que agora ele vai aprender a nunca mais mexer com ele. Uma mão de repente aparece no vidro. Galego se pergunta o que é aquilo. Zumbi que foi atropelado começa a gritar pra eles. Eles entram em choque e se perguntam o que é aquilo. O motorista se questiona se aquilo é um ser humano. Zumbi fica rindo pra ele. Já pula pra cima do motorista pra fazer uma massagem. Estudantes lá dentro entram em pânico, se perguntam se aquilo é um zumbi. Galego vai indo pra dirigir o ônibus. Começa a pisar no acelerador com tudo. Vai sair na voada dali. Ele olha pelo retrovisor, mas não vê nada. Pensa o que tá acontecendo, o que era aquilo. Outro cara diz pro Galego olhar pra frente. Galego também acaba atropelando um zumbi. Zumbi fica preso no vidro e já vai indo pra dar um beijo nele. Ele pensa se aquela coisa tá tentando devorá-lo. Rapidamente já vira o volante. Zumbi acaba se soltando do vidro, mas ainda conseguiu se apoiar no ônibus. Zumbi começa a se impulsionar, vai direto pro vidro e acaba quebrando ele. Mas de repente algo acerta a cabeça do zumbi. Galego se pergunta o que aconteceu. Tin Lee fala pra ele se concentrar em dirigir o ônibus. Já dá uma bicuda no zumbi pra ele sair dali. O pessoal no ônibus se pergunta se eles estão ficando loucos. Por que há zumbis ali? Eles só querem ir pra casa. Pai, mãe, irmãzinha, por favor, estejam bem. O ônibus começa a chegar na estação. Parece que não tem ninguém ali, tá tudo em silêncio. O cara lá atrás pergunta por que tem tanta névoa ali. Além disso, tá muito quieto. Por que numa estação não tem ninguém ali? Morena começa a segurar no braço do Uchon. O cara fala que consegue ver umas pessoas. Lá dentro do estabelecimento tem várias pessoas. Ele começa a olhar pra uma delas. Diz que ele tem certeza que ela é a mãe dele. Começa a correr em direção à mãe, falando que ele tá de volta. Galego diz pra ele esperar. O cara diz pra mãe que tava com medo de arrastar pra cima, pensou que tinha acontecido algo com ela. Mãe começa a olhar pra ele, trava o butico na hora. Zumbis tudo dali fica olhando pra ele. Mãe com saudade já vai indo pra dar um beijo nele. Por causa do barulho, os zumbis tudo que tava lá dentro vai indo em direção ao pessoal do ônibus. Tin Lee fala pro Uchon que eles têm que sair dali. Um dos zumbis vai se aproximando deles, dá um empurrão no Uchon. Por causa disso ele acaba caindo no chão. Tin Lee já vai puxando aquela arma de dentro da mochila. O Uchon fica todo ofegante. Percebe que com a Tin Lee é sem conversa. Peraí, mas aquilo... Sim, é o meu carro. Se o meu carro tá aqui, eu tenho que ir lá ver. Hã? A porta tá aberta? Pai, mãe, cadê vocês? Xiaoxin, cadê você? Hã? Mas aquilo... É o celular do meu pai. Começa a ler as mensagens que o pai mandou pra ele, falando pra ele tomar cuidado. No momento ele tava no hospital por causa do seu tio que tava doente. Assim que eles saírem, vai em busca do Uchon, que é pra ele ficar seguro. Começa a chorar vendo a mensagem do pai falando pra ele fugir dali. O Uchon percebe que já que os pais não estão ali, só a única resposta pra isso. Desesperado, fica chamando pelo pai e a mãe dele. Alguém de repente segura na camisa dele. O Uchon lentamente vai virando. Percebe que a irmãzinha dele, a Xiaoxin, tá ali ainda. Começa a abraçar ela. Ela diz que a mãe falou pra ela se esconder. Já tem um tempo que o pai e a mãe saíram e eles não voltaram ainda. Xiaoxin, me desculpe, eu cheguei muito tarde. Ela fala que tá feliz em ver ele de novo. De repente um zumbi
quebra o vidro do carro, mas algo começa a puxar ele. Morena já joga o zumbi no chão, se prepara pra dar uma estocada nele, dá uma cutucada bem na cabeça do zumbi. O Chon fica olhando pra ela com admiração. Rapaziada, a Morena é braba. Ela começa a chamar o Chon, fala que agora eles têm que sair dali. Tempinho depois eles vão correndo. O pessoal lá dentro fala pra eles fecharem a porta rapidamente. Tin-Lee dá um empurrão no Chon. Há tempo eles conseguiram entrar naquela loja. O portão se fecha logo em seguida. Os dois ficam exaustos depois de correr tanto. Infelizmente, o Galego e os compassos tá tudo lá dentro. O pessoal em volta conversa dizendo que sentiu que algo de errado estava acontecendo naquela manhã. Muitas pessoas ficaram doentes do nada. Galego diz que eles têm que achar uma pessoa para servir de isca para os zumbis. Assim eles vão conseguir fugir para outra loja. Aquele lugar já tá cheio de zumbi. O pessoal fica brigando para ver quem que vai servir de isca. Galego diz que se nenhum deles forem, aqueles zumbis vão invadir e todos vão morrer. E se ninguém tiver disposto a fazer isso, ele vai escolher pessoalmente a pessoa. Segura a irmãzinha do Prota, fala que como ela é mais fraca, ela tem que ser a isca. Tin-Lee pergunta o que ele tá fazendo, se ele perdeu o juízo. Galego diz que eles não estão fazendo nada de errado, eles só precisam de uma isca. É claro que eles vão precisar de uma solução mais fácil pra resolver isso. Aquela garotinha não é uma pessoa que vai conseguir resistir. Fala pro pessoal abrir o portão e jogar ela lá fora. Xiaoxin fica chorando pro irmão dela salvar ela. Ei, não faça isso, solte a minha irmã agora. Galego fica rindo, perguntando o que ele pode fazer na situação dele. Se o Chon não aceitar essa situação calada, ele vai mandar junto com a irmã dele lá pra fora. O Chon acaba batendo a cabeça no chão com aquela pancada. Galego percebe algo se aproximando. Com a barra de ferro, a tempo consegue defender. Morena já ia dar uma cutucada no pescoço dele. Galego pergunta até quando ela vai ficar protegendo esse cara. Ele tá cada vez mais decepcionado com ela. Tin-Lee diz pra ele parar de falar bobagem e soltar aquela criança. Galego joga Xiaoxin pro capanga. Fala que parece que a Tin-Lee não brincou o suficiente ainda. Começa a forçar a barra de ferro contra ela. Diz que então ele vai brincar um pouquinho com ela. Os figurantes falam pra abrirem a porta e jogar a irmã do Prota lá pros zumbis. Umas outras pessoas que estavam dentro do ônibus ficam olhando pra aquilo e não gostam muito, mas tem que aceitar em silêncio porque é a única opção e eles não querem ir no lugar dela. Essa pancada doeu bastante. O Chon começa a lembrar do que o médico disse. Pela tomografia computadorizada, a situação dele é de câncer cerebral. Vai lembrando dos pais empolgados pra eles se encontrarem novamente. O médico fala pra ele informar a família dele o mais rápido possível. Por quê? Por que eu tô condenado a perder? Eu sou um fracassado. Eu não consegui proteger ninguém até agora. No final, até mesmo a minha irmãzinha. O cara diz pra eles se prepararem pra fechar o portão rapidamente assim que jogarem ela. Não, eu não posso aceitar isso. Ei, vocês, soltem ela agora mesmo. O pessoal fica olhando pra ele. Morena fica olhando surpresa. Pelo menos uma única vez eu vou proteger alguém. Vocês, deixem a minha irmã em paz. Eu irei lá distrair os zumbis. Sim, eu tenho que fazer isso pra proteger ela, é o único jeito. Vamos, solte logo a minha irmãzinha. Xiaoxin, você tinha prometido ao pai e à mãe que ia esperar eles até eles voltarem, certo? Ela disse que é isso mesmo, mas eles não voltaram ainda. O grande irmão vai ir procurar o pai e a mãe. Por que você não fica aqui esperando pela gente? Ela chora falando pro irmão dela não deixar ela para trás. Tin-Lee, por favor, me ajude a cuidar dela por enquanto. Ela é super gentil, com o tempo ela vai se acostumar com você. Tenho certeza que ela não vai te causar muitos problemas. Xiaoxin fica falando pra ele não ir. Tin-Lee fala que ele não precisa ir, tem outras formas de resolver isso. Shhh. Tá tudo bem, confia em mim. Tin-Lee, muito obrigado por sempre estar comigo. Xiaoxin, você tem que escutar a irmã Tin-Lee a partir de agora, tá certo? Xiaoxin fica chorando, falando que ela também quer ir, que ela vai ser obediente. Ela não quer que o irmão dela abandone ela também. Figurante lá atrás fala pra ele ir logo e não fazê-los perder tempo. Galego fica encarando ele. Rapidamente já levanta o portão pro Chon passar. O Chon vai saindo da loja, tem vários zumbis ali em volta. Tin-Lee fala pra ele levar isso junto com ele. Joga aquela arma pra ele. Agora eu estou sozinho. Tin-Lee pensa que ele deve voltar em segurança para ela. Esses zumbis estão se aproximando. A luz do sol que eu esperei por vir tarde veio mais cedo do que o normal. Essa luz brilhando numa cidade escura e sombria. As coisas que eu amo nunca vão voltar novamente. De início eu achava que o rancor contra esses zumbis não queria desaparecer. Depois de fatiar alguns zumbis, a arma acaba quebrando. Por causa disso, o Chon começa a fugir dos zumbis. Esses zumbis são fedorentos e horríveis. É tudo culpa deles. Eles foram os únicos que roubaram a minha família de mim. Eu vou acabar com o máximo deles que eu puder. O zumbi começa a olhar para ele. Peraí, esse rosto. O Chon começa a lembrar do pai. Esse zumbi é o meu pai? Pai, mas por quê? O pai já vai indo pra cima dele. Por quê? Por que isso tá acontecendo? A minha família, eles não me reconhecem mais? Eles morreram e se tornaram esses seres em decomposição. O Chon começa a chorar. Mãe, a minha bela e gentil mamãe. Se eles ainda estivessem vivos, eles nunca fariam isso comigo. O pai e a mãe continuam mordendo ele. Eu definitivamente não sou um vencedor. Os meus pais estão bem na minha frente, mas ainda assim, eu tinha planejado me despedir deles.
mas eu nem mesmo tive a chance de dizer isso. Tin-Lee lá dentro fica chorando em desespero. Pai, mãe, irmãzinha, então esse é um adeus. Tin-Lee vendo aquilo, chora sem parar. Tudo isso foi causado por um surto de uma doença que aconteceu em um dia normal da humanidade. Depois disso, um longo tempo se passa. Bem ali, naquele mesmo lugar, vários urubus ficam cercando os mortos-vivos. Um deles vai pousando em um zumbi caído, começa a encarar ele. De repente o zumbi se mexe e segura em seu pescoço. Aquele zumbi começa a se levantar, dá uma mordida bem forte no urubu, mas estranhamente parece que aquele zumbi não gostou muito do que comeu. Os outros zumbis ficam olhando pra ele. Rapaziada, esse zumbi é o nosso prota. Onde é que eu tô? O que aconteceu comigo? Peraí, tem algo de errado. Os meus olhos, tem algo de estranho neles. O sol era amarelo, mas por que tá branco? E essas pessoas à minha volta? Peraí, eu lembrei. Esses caras são zumbis? É verdade, naquele dia eu fui atacado por vários zumbis. Eu deveria estar morto, mas por quê? Por que eu ainda estou vivo? Eu lembro de ser mordido pelo meu pai e pela minha mãe. E eu também me lembro, a Tin-Lee e a minha irmãzinha. Isso mesmo, a Tin-Lee. Eu preciso encontrá-las agora mesmo. Mas o que? Aquele armazém foi completamente destruído. Xiaoxin, Tin-Lee, cadê vocês? Aquele zumbi ali. Não, isso não pode ser verdade. Por favor, eu espero que não seja isso. O zumbi começa a se aproximar dele, em seguida dá uma mordida na perna. Por favor, tomara que não seja elas. Aquele zumbi começa a se virar pro Wuchang. Essa coisa que tá na sua boca era aquilo que a Tin-Lee colocava na perna dela. Você, como você ousa? Seu zumbi gordo, como você ousa fazer isso? Foi você que devorou elas? A minha carne não foi suficiente pra você? Por que você teve que devorá-las? Xiaoxin, a minha irmãzinha, ela tinha apenas 4 anos. Imperdoável, eu quero que você me devolva elas. Você vai me devolvê-las de um jeito ou de outro. O John já mete a mão na boca dele. Vamos, me devolva. Acaba puxando aquela fita da Tin-Lee da boca do zumbi. Naquela pancada o zumbi já foi de arrasta pra cima. Aquela situação deixou o John muito bravo. Mas então ele se questiona, o que tá acontecendo nesse momento? Eu acabei com o zumbi com um único golpe. De repente um barulho começa a vir de umas caixas. Será que tem outro zumbi ali? Deixa eu ir ver o que é isso. O cara fica com medo e acaba molhando as calças, falando pro zumbi não comer ele. Esse cara, se eu não me engano, era do grupo do galego. O cara fala pro zumbi se afastar dele. O John escuta um barulho vindo de trás. 2 zumbis vai se aproximando deles. O cara lá atrás fica pedindo pra ajudarem ele. O John dá um golpe naquelas garrafas. É aí que ele percebe que as suas garras são mais afiadas que uma faca. Os zumbis ficam caídos no chão. O cara aponta pra ele falando que ele é um monstro. O que esse cara tá falando? O cara repete e diz que ele é um monstro. Aquele zumbi que tava caído já vai pra cima dele. O cara diz que por causa daquele monstro os zumbis o acharam. Fica apontando pro Wuchang. Esse cara, ele tá apontando pra mim. Ele disse, monstro? O Wuchang se ajoelha na frente daquela poça de água. Ele tava falando de mim, então eu, no fim das contas, me transformei em um deles.